Ambev, Santos Brasil, Banco Inter e Cielo. Hoje eu vou falar sobre alguns temas relacionados à valuation e essas empresas. Mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, pessoal! Ultimamente tenho recebido diversos comentários, dúvidas, explanações sobre valuation, visão de empresas e muitas coisas que eu vejo, né, nas perguntas, nos questionamentos, tecnicamente muito errado, né? Então, assim, muito fora da realidade de uma análise tradicional, fundamentalista. Então, o que eu tenho visto, né? Tem muita coisa, né? Muitos conceitos que as pessoas não entenderam direito. E meu propósito aqui, né? Quando eu criei esse canal no YouTube, eu não sou youtuber, eu sou do mercado financeiro tradicional, estou desde 2008, então passei por grandes fundos, né? Assets, Itaú, HSBC, fui sócio de um hedge fund chamado Bresser, e aí então, em 2016, eu decidi que eu queria ajudar, contribuir no mercado de pessoa física, onde eu vejo, né, que existem poucas profissionais de fato, poucas pessoas que trabalharam a vida toda, estudaram para isso, falando. Então essa é minha visão e meu propósito aqui é elevar a régua, não é, eu vejo aí cheio de pessoas que nunca trabalharam ou não entendem nada, falando muito, e isso acaba criando conceitos errados, né? Então, eu sou fundador da Levante, que é uma casa de análise independente, eu tenho CNPI, eu sou regulamentado pela CVM, pela instrução 598, além disso eu tenho CGA, que é uma certificação para ser gestor. Então, eu trabalhei com isso a vida inteira, né? Fiz economia na USP e valuation, né? Fazer análise de ações não é algo trivial. A gente tenta passar aqui o racional das coisas, mas não é pastelaria, tá? E não existem regras simples para esse negócio. Então, hoje eu vou trazer aqui vários pontos que eu tenho visto que são problemáticos, que as pessoas precisam entender um pouco melhor. Então, o erro número 1, né, de valuation que eu tenho visto é a questão entre preço e valor, né, e valuation. O que é isso, né? Então, preço nada mais é do que o valor de mercado da empresa que você está investindo. Então, é a quantidade de ações vezes o preço, a cotação naquele momento. A gente não consegue achar, né, o valor da empresa, né, o valor quanto ela está custando, né, quanto você conseguiria comprar a empresa toda, vai no limite. Bom, e quanto ela vale, né, o valor dela, o que é? O valor dela a gente chama de valuation, né, é o cálculo que a gente faz do fluxo de caixa livre futuro trazido a valor presente, tá? Então, o que é? De forma simples, a gente pegar o lucro das empresas, né, o lucro da empresa, e trazer todo a valor presente. Então, a gente consegue calcular quanto a empresa de fato valeria. Então, a gente tem uma relação de quanto que ela vale, né, quanto ela valeria, né, qual que é o valor que existe na empresa versus quanto ela está custando. Este é o grande ponto do investidor, né? É conseguir entrar em empresas que estão descontadas em relação ao que, de fato, elas podem valer de acordo com uma análise fundamentalista. Então aqui, eu trouxe um ponto, né, que eu recebi muito em relação à Ambev, né? Muita gente falou assim, ó, teve um cara que me falou, Rafa, discordo de você. A empresa é rentável, está no setor perene, tem caixa, né, e é sólida. Exatamente, mas eu não falei em nenhum momento que a empresa não era sólida, que ela não era rentável e que ela não tinha caixa. Entretanto, quando a gente faz o cálculo de quanto a empresa vale, né, qual que é o valor dela, faz um DCF dessa empresa, a gente vê que existe pouco upside do que já está precificado. Então, se eu pegar o valor de mercado dela e comparar com o meu valuation, todo o fluxo que eu estimei daqui para o futuro, né, a gente vê aí um upside, né, um ganho próximo a 15%, o que não justifica entrar numa ação que a empresa está praticamente ali no preço justo. Então esse é o grande ponto. Eu vou colocar aqui na tela, né, vou pedir para o pessoal colocar na tela, os dados da Ambev, né? Então a Ambev, ó, se a gente pegar o volume de vendas de 2015 para cá, a gente vê uma queda do CAGR, né, esse indicativo que está aí, nada mais é do que a taxa de crescimento aí no período. Então a gente vê queda pequena do volume produzido, queda no lucro no período todo e queda na margem EBITDA também no período todo. Então ela está encolhendo, ela está espremendo, não é curto prazo, a gente está falando de 2015 a 2019.
e as perspectivas também não são boas, né? Falei bastante isso no outro vídeo. Bom, mas o ponto principal aqui é que a decisão de comprar ou não comprar tem que estar correlacionada a ter um valuation. A empresa tem que valer mais do que ela custa e justificar todo o risco. Senão, não importa se ela ser legal, de gostar, ela ser uma boa empresa, isso tudo já está na conta, tá? Então esse é o grande ponto. Vamos falar agora do ponto número 2, né? Métricas são variáveis relativas e não absolutas. Esse questionamento aqui eu recebi bastante também, então teve pessoas que me colocaram o seguinte, não vou falar do caso de Ambev novamente. Ambev lucra mais de 12 bilhões por ano, não tem como não entrar numa empresa dessa. Bom, se falar puramente que uma empresa lucra 12 milhões aqui no caso, e dizer que não tem como não entrar, não me diz nada. É um número que não está comparando com nada, não está comparando com quanto a empresa está valendo no valor de mercado, não está comparando com o setor. Isso aqui é absolutamente nulo numa análise. Então, se eu falar simplesmente, o Itaú lucrou mais do que 28 bilhões em 2019. Ou seja, ele lucrou muito mais que a Ambev. Significa que ele está mais barato, que ele é melhor, que é uma empresa boa? Não me diz absolutamente nada isso aqui. Isso aqui tem que ser colocado dentro de um contexto, né? Então eu peguei aqui exatamente, né, os lucros das empresas, das duas, né, para comparar. O que a gente começa a olhar, né? Não o número absoluto, mas o número relativo dentro da história da empresa e das projeções. Então, se a gente pensar da Ambev, né, eu já coloquei aqui, mas o lucro da empresa caiu 1,3% ao ano na média de 2015 a 2019. Itaú, o lucro cresceu, então a gente vê aí, né, cresceu 4,5% de 2015 a 2019 também. Então a gente vê que o Itaú saiu de um lucro de quase 24 milhões para um lucro de 28,4, vai? E enquanto a Ambev saiu de um lucro acima dos 13 bi por ano e entregou em 2019 um lucro de 12,5%. Então se a gente pegar do lado do que está acontecendo nos últimos anos, a gente vê uma queda, né? Então aqui já começa a falar alguma coisa. Se a gente quiser melhorar um pouquinho mais, né, como é que a gente olha? Vamos olhar para métricas, preço-lucro. Então, o que é o preço-lucro? É dividir o valor de mercado da empresa pelo lucro da empresa. Então a gente pega o ano fechado e o ano projetado, né? Então aqui a gente pega o lucro da Ambev, né? Então 12,5 bi, e a gente projeta um crescimento de 5% de lucro em 2020, sendo otimista, dado todos os pontos que eles falaram. E aí o valor de mercado dela, próximo a 240 bilhões de reais, divide o valor de mercado pelo lucro. Então a gente vê que 2019 tem uma relação de preço-lucro de 19 vezes e 2020 18,2 vezes. Já o Itaú, então o Itaú lucrou um pouco mais de 28 bi em 2019 e 2020 vai lucrar acima de 30 bi, considerando um crescimento de lucro de 7%, tá? Que é a minha projeção. Então o que a gente vê? Um preço-lucro de 10 vezes para 2019 e 9,6 para 2020. O múltiplo do Itaú é mais baixo que o da Ambev? Sim, então setores diferentes, tá? Então múltiplos de varejo são mais altos. Entretanto, aqui a gente começa a ver alguma coisa, entendeu? A gente começa a ver que um está crescendo num patamar maior do que o outro, do histórico e também do próximo ano. Também que a gente começa a comparar aqui, ó, o múltiplo de Itaú, ele acaba sendo mais atrativo, mesmo sendo em setores diferentes, né? Próximo de múltiplos históricos, a gente vê uma melhor relação. Então a gente começa a olhar para essas assimetrias, tá? Então não faz sentido nenhum falar, a empresa tal lucra tanto, por isso ela é boa. Tem que pegar no contexto, se o lucro está crescendo. Em relação ao market cap, tá? Então tem todo um contexto, não dá para pegar um único ponto e falar, olha, isso aqui, essa empresa é boa por causa desse dado, então eu vou investir nela. Bom, erro número 3, né, de valuation. O Brasil não é um lugar para investidores românticos, né? O que eu quero dizer com isso? Você investe, quem investe, o investidor, né, o profissional, o cara atento, quem está olhando, você investe numa tese de investimento e, consequentemente, no valuation que essa tese trouxe. Então é isso que o investidor tem que olhar. Você não tem que ter aquela cabeça, tenho ouvido muito, né? Sou buy and hold e nunca vendo. É um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, sabe? Não existe isso, eu nunca vendo, ameaçando longo prazo, então não vou vender. Espera aí, gente. Você investe numa tese, num valuation, as coisas podem mudar e aí, naturalmente, você tem que mudar a sua posição. Então trouxe aqui um caso que foi queridinha do pessoal de longo prazo, né, dos
buy and hold, que foi a Cielo. Então a Cielo, né, para quem não sabe, 2010 a gente teve a quebra da exclusividade das maquininhas. Então como é que era, né? A VisaNet, a Cielo, as maquininhas deles só passavam cartões da Visa. Na contraparte, a Redcard, né, a rede, só passava Mastercard. Em 2010 a gente teve a quebra desse mercado, desse monopólio, e aí cada uma começou, as duas, né, que controlavam esse mercado, poderiam passar o cartão, tanto da Visa quanto da Master. Já foi uma mudança ali, entretanto as empresas continuaram operando num nível de margem absurdamente alto, né? A gente vê a margem EBITDA acima de 60% nesse período. Dado a alta rentabilidade, o que a gente viu? O Itaú fez a OPA da rede, né? Porque chamava atenção, né? Esse business chamava atenção pela margem altíssima. E aí o que aconteceu nesse mercado? Dos últimos anos para cá, a gente começou a ter a abertura. Então abrimos o mercado e começamos a colocar concorrentes. Então hoje a gente tem muitos, né? E o que aconteceu com a Cielo? Apanhou muito. Por quê? Pressão de margens, as outras empresas entrando, competindo com preço e também perdendo market share. Então foi compressão de margem e perder no mercado. E a trajetória para a Cielo não é boa. Então se a gente pensar nesse business, já foi um business de buy and hold, né? Hoje ele não é mais. A empresa chegou a ter cotação acima de R$31, hoje está no patamar de 7, ou seja, derreteu o valor de mercado. E quem estava observando ali de forma atenta e sem paixões, né, que é o mais importante, viu que o mercado ia mudar, o mercado estava mudando. Hoje esse business de adquirência, né, para muitos bancos, ele é utilizado para conseguir relacionamento. Então o banco prefere não ganhar dinheiro ou até perder, mas para conseguir contas comerciais grandes e ganhar dinheiro em outras pontas. Então virou um business que não é legal. Outro exemplo que me falaram, né? A Coca-Cola ficou de lado durante 10 anos, depois andou muito. Tá, se você está num business que você olha e não tem a menor projeção para 10 anos, de crescimento para 10 anos, depois disso andou, ninguém deveria, racionalmente, devia ter ficado nesse negócio, sem um custo de oportunidade de dinheiro. Com certeza existem outros business de longo prazo que estão conseguindo crescer e entregar resultado no médio e longo prazo. Então, assim, ficar 10 anos esperando, isso é um negócio que ninguém quer, entendeu? Você pode até acontecer isso, mas foi por expectativas ali que acabaram frustrando. Então, nenhum investidor pode falar com qualquer gestor, ninguém vai gostar de ficar 10 anos apanhando num papel para depois disso começar a andar. Outro exemplo, né, do pessoal aí que gosta do longo prazo e fala que não vende de jeito nenhum, foi a questão das elétricas no último governo da Dilma, né? O que aconteceu? Foi uma catástrofe. Então, se a gente pensar nas geradoras, a gente tinha um contrato, o contrato médio na época do megawatt-hora era de R$130, de um dia para o outro o governo foi lá, canetou e jogou o preço para R$30. O que a gente viu? O setor colapsando, né? A gente teve quase quebra de várias das empresas, foi um caos generalizado. O negócio mudou ali naquele momento. Se não tivesse tido uma mudança do governo, provavelmente ia ter quebra de várias empresas. Então, assim, as coisas mudam até em setores extremamente sólidos. E o investidor precisa ter a tese, o valuation e entender que essas coisas mudam, né? O Brasil tem uma dinâmica completamente diferente dos Estados Unidos. Então, em 10 anos aqui a gente tem impeachment, muda o nome do país, muda tudo, enquanto lá as coisas são um pouco mais estáveis, né? Bem mais estáveis que aqui. Então, não ter paixões no nosso mercado. Erro número 4, né, sobre valuations. O importante é o que vai ser e não o que é. Então aqui eu trago 2 exemplos, né? Muita gente me falava sobre Even. Então quando eu trouxe para o canal Even, todo mundo, mas a empresa está ruim, a empresa só dá prejuízo. Só dava prejuízo. O que a gente estava vendo, olhando para frente, a mudança que ia acontecer. O que está no preço, né, para trás, todo mundo sabe. Então isso já está incorporado ao preço, né? O mercado todo sabe e isso acaba precificando. O importante é o que vai ser daqui para frente. Se a gente conseguir estimar, estar próximo da empresa e conseguir projetar e ver essas mudanças, é isso que vai fazer, né, preço nos ativos. Então vou pegar aqui do próprio caso de Santos Brasil. Santos Brasil foi uma empresa que lá atrás
conseguia ter uma rentabilidade boa, mas o que ela é? Praticamente uma empresa que tem custos fixos altos. Ela está uma operadora portuária. Então ela tem que manter a operação dela ali. Se o volume cai, isso é margem na veia, ela tem uma compressão forte de margem e começa a operar no negativo, né? No caso no prejuízo, que foi o que aconteceu durante a crise. Importação, exportação, queda da atividade econômica impactou na veia, ela começa a operar no negativo, como indústria, né? A indústria também sofre dessa maneira, dado custo fixo alto, qualquer mudança de volume acaba sofrendo. Então era uma empresa que em 2014 teve um lucro de acima de 90 milhões de reais. Depois disso, entrou num buraco ali onde dava prejuízo. No último ano, agora 2019, ela reverteu, entregou um lucro pequeno, né? Mas ainda é lucro. E nos próximos anos a gente tem uma projeção de melhora de lucro. O que a gente está olhando nesse case? Melhora de volume de Brasil, todas as coisas que estão acontecendo, mesmo com o impacto da China, que a gente já falou aqui em um vídeo, né? O impacto é por volta de 6% do EBITDA só, se a gente tiver um impacto de 50% de China parado em 2019, que já é bem estressado. Então o que a gente está olhando? Essa melhora que está acontecendo. O importante é o que é. Então não adianta falar o que já foi. Como é que vai acontecer? O que vai andar daqui para frente, né? O que vai mudar? Isso sim vai fazer o preço da ação subir ou cair. Ponto número 5, né? O erro número 5 do valuation que eu tenho visto bastante é não investir, né? Ou recomendar não entrar ou ficar de fora, não significa que você não gosta da empresa. Então eu tenho visto muito isso nos comentários aqui, principalmente algumas empresas que são queridinhas, as pessoas estão confundindo investimento com futebol, né? Elas ficam brigando, ficam com aquela paixão toda, mas não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode não investir e gostar, você pode gostar de ser cliente. Então vou pegar dois exemplos, né? Bom, a relação cliente e investidor. Então eu posso gostar muito de ser cliente, mas não de ser investidor. Então, um case que eu já falei bastante é o case do Banco Inter. Eu não gosto do Banco Inter como investidor. Por quê? Porque o banco cresce muito, né? Pelo menos do lado do cliente, então o número de clientes deles já ultrapassou os 4 milhões, com um custo de aquisição baixo, né? Por volta de R$20, pouco acima de R$20 agora. Entretanto, ele não consegue traduzir de jeito nenhum o crescimento dele em receita, ele não consegue fazer dinheiro. Na minha visão, na minha tese de investimento, o business tem que dar lucro, ele tem que criar lucro, ele, pelo menos no futuro, ou ter alguma perspectiva de criar. Quando você cresce por crescer e não tem nenhuma visibilidade de como você vai ganhar dinheiro com isso, como você vai dar lucro, para mim não faz o menor sentido. Isso não significa que do lado, como cliente, como usuário, não goste. O Banco Inter é sensacional, tem um app legal pra caramba, dá tudo de graça para as pessoas. Como é que eu não vou gostar de um banco desses? Lógico que eu gosto, mas eu quero estar posicionado como cliente, não como acionista. Então são duas visões diferentes. Então, tem que ser mais racional na hora de ser um investidor. Você tem que separar as variáveis. Uma coisa é investidor, outra coisa é cliente, uma coisa é gostar, outra coisa é não gostar e uma coisa é valuation. Então separar tudo isso e ter uma análise muito mais cartesiana. Segundo ponto é preço versus valor. Então eu posso gostar de uma empresa, achar que uma empresa tem propósito, ela vai se manter, né? Então se olhar, se fechar a bolsa e daqui 20 anos, essa empresa vai estar aqui operando? Vai sim. Então no caso da Ambev, né? Eu falei bastante de Ambev, a Ambev vai estar aqui, é sólida, tem caixa, roda bem, opera muito bem. Entretanto, quando a gente traz para o lado do preço, né? Comparar o preço que ela está hoje versus o valuation, não faz sentido. Mas isso não significa que eu não gosto da empresa, que eu não acho uma empresa sólida, bem gerida. Entretanto, a simetria de risco, né, a minha expectativa de ganho nela não faz nenhum sentido. Então são duas coisas completamente diferentes, pessoal. Então a gente tem que elevar um pouco. Minha ideia é elevar a régua da visão de investimento em ações aqui para vocês, né? Isso aqui não é... Investimento não é torcida, não adianta ficar torcendo para o papel subir ou para o papel cair. Isso não acontece. O papel investimento é racional, é tese de investimento. Eu posso falar aqui de papéis que eu não gosto para não entrar, ou dos que eu gosto também, e eu não consigo mover preço de jeito nenhum. Meu objetivo aqui é zero isso. Meu objetivo é educar, trazer um pouco mais de uma análise mais profunda, séria, focada em análise fundamentalista para vocês de uma forma um pouco mais complicada. Esse é o grande objetivo.
Então se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e aqui embaixo tem um link com um relatório falando sobre valuation. Se você gostou, baixa ele, é gratuito. Até mais!